Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo de hoje, onde a gente vai falar sobre os arrays versus ArrayList, duas estruturas em Java que a gente usa bastante no dia a dia. Será que realmente existe uma estrutura melhor que a outra? Para saber disso, fica no vídeo até o final. E antes de seguir, essa sou eu. Se tiver interesse, dá uma olhada aqui no meu trabalho em outras plataformas. Eu produzo bastante conteúdo sobre tecnologia que pode te interessar. Então vamos começar pelo primeiro candidato aqui, os arrays. Arrays no Java têm um tamanho fixo, são estruturas de tamanho fixo, e aí eles são usados para armazenar elementos do mesmo tipo. Eles têm uma sintaxe específica para a gente declarar e inicializar. Como dá para ver aqui nesse exemplo, a gente pode criar dois arrays de números e a gente pode escrevê-los, inicializá-los de formas diferentes, declará-los apenas sem inicializar, acessar os valores e transformar esses arrays em uma representação do tipo string para impressão. Então isso aqui é algo bem básico e que a gente usa bastante quando trabalha com arrays. Então como funcionam esses arrays na prática, por baixo dos panos? Imagine primeiramente a memória como esse bloco aqui, onde cada quadradinho representa uma capacidade de memória. Então, em vermelho, a gente tem as posições de memória já ocupadas por outras variáveis, por outros arrays, por outros objetos do meu programa. E aí, quando a gente declara um array, o que acontece é que, na memória, cada posição do array é salva de forma sequencial nesses blocos de memória. Então, veja que o 1, 2, 3 e 4 estão juntos. Eu posso acessar cada um desses valores andando apenas um bloco de memória. São blocos sequenciais. E por isso a gente consegue acessá-los usando índices. Então, o primeiro índice do array é 0, eu consigo acessar esse bloco que tem o valor 1. O segundo índice é 1, eu consigo acessar o bloco de valor 2. E aí, uma característica dos arrays no Java é que eles devem ter um tamanho fixo e o mesmo tipo de dados. E aqui você pode pensar nisso como uma limitação, mas é importante entender por que isso acontece. Então vamos começar pela limitação de tamanho fixo. Uma vez que a gente cria o array, o tamanho atribuído a ele não vai poder ser mudado. Então, por exemplo, se eu quero salvar 4 itens no array, eu vou ter que ou inicializá-lo com 4 itens ou declará-lo com tamanho 4. E aí eu vou poder atribuir a cada posição o seu respectivo valor. E por que que isso acontece? Porque a proposta dos arrays é ter um acesso performático a cada posição, ou seja, com complexidade O de 1, que é uma complexidade constante. É a melhor complexidade que você vai querer para os seus programas, para os seus algoritmos. E por que a gente consegue essa complexidade tão rápida, essa performance, tão rápida? Porque os blocos de memória são contíguos, são sequenciais. Então, se a gente tiver um índice específico, a gente sabe exatamente qual bloco de memória a gente tem que acessar, porque os blocos são sequenciais. E aí eu posso rapidamente obter o valor salvo naquele bloco de memória. Basta eu saber qual foi o primeiro bloco e qual é o tamanho do array, tá certo? É por isso que os arrays têm essa restrição de ter tamanho fixo. Além disso, quando a gente inicializa um array, a gente já precisa reservar os blocos de memória que ele vai usar, porque senão alguém pode roubar um desses blocos sequenciais. E aí a gente não vai ter esse comportamento performático aqui no acesso aos itens. A gente precisa ter todos os itens daquele array salvos em blocos sequenciais. Caso contrário, a gente vai ter que sair procurando, dado uma posição, dado um índice, qual elemento se encontra lá. E uma outra restrição aqui do array é que eles têm o mesmo tipo, eles devem ter o mesmo tipo. E por que isso é importante? Se você lembra quando você estudou tipos primitivos, você sabe que cada tipo de dados ocupa um tamanho na memória, um número de bits ou bytes. Então, se eu tiver tipos diferentes aqui, eu não vou saber o tamanho necessário de memória em cada posição do array. E, portanto, eu não vou conseguir fazer aquele acesso otimizado a cada índice do array. Se eu tenho só números, e eu assumo que os números aqui ocupam apenas um bit, por simplicidade, eu sei que eu só preciso andar um bit de cada vez, e cada bit vai ser uma posição do array. Agora, se eu tenho números e strings, que por simplicidade a gente poderia pensar que ocupam 2 bits, aí como é que eu vou saber, né? Quantos bits eu ando de uma posição de memória para outra? Eu não tenho como saber quanto eu vou alocar em cada posição do array. Por isso que a gente tem essa restrição de ter os arrays
salvando o mesmo tipo de dados, ou números inteiros, ou strings, ou números decimais, etc, etc. Agora, no que diz respeito às operações, se eu precisar adicionar itens ou acessar itens, eu vou ter sempre essa complexidade constante, porque, como eu falei, os blocos de memória são sequenciais, eu consigo rapidamente acessá-los, atribuir valores ou recuperar valores. Então, essa é uma das vantagens dos arrays no Java. Eles são extremamente performáticos. Agora, se a gente precisar remover ou inserir elementos manualmente, pode ser necessário aí mover os elementos do array de um lugar para o outro. E isso aí pode ser mais caro de fazer e até mais complicado também. Então, nesse caso, o interessante é a gente pensar numa forma de implementar essas operações, caso elas sejam necessárias, para não ter que fazer esse shift de elementos. Até porque a gente tem que preservar o tamanho do array, que foi atribuído lá no início. Então, a lógica para remover ou inserir itens em posições específicas tem que ser bem pensada. Agora vamos falar do ArrayList, a nossa outra estrutura de dados, que também representam coleções de dados, só que a diferença aqui é que a gente está usando um framework chamado Collections dentro do Java. E aí esse framework implementa a representação dos arrays internamente. Então, lá por baixo dos panos estão sendo usados arrays, mas existe uma lógica em cima para fazer esses arrays se comportarem como ArrayList. E, é claro, essa é a sintaxe de uso do ArrayList. Ele implementa uma interface chamada list, que por sua vez também herda do framework de collections do Java. Então, a gente consegue com esse objeto adicionar itens, acessar itens, atualizar itens, inserir itens em posições específicas e remover itens também em posições específicas. Agora a gente vai discutir como funcionam esses ArrayLists em memória, como eles se diferenciam dos arrays comuns. E a principal característica de diferença entre eles é o fato deles poderem ser dinamicamente redimensionados. Então, internamente existe uma implementação para permitir esse redimensionamento automático e, por isso, eles conseguem ser bem mais versáteis que os arrays tradicionais. E uma outra limitação é que eles têm que guardar o mesmo tipo de dados, assim como os arrays comuns, só que esse tipo de dados devem ser objects, não podem ser tipos primitivos. Em relação ao tamanho dinâmico, como é que isso acontece? Primeiramente, quando a gente cria um array, ele vai ser criado com o tamanho padrão de 10 posições. Então, mesmo que eu não tenha ocupado nada nesse ArrayList, eu vou ter 10 posições alocadas de memória contígua, memória sequencial. E aí, quando eu começar a adicionar os itens na memória, e quando eu chegar no último item a ser adicionado, o que é que vai acontecer para ter esse redimensionamento? A implementação do ArrayList vai me alocar o dobro do que foi ocupado. Então, se eu tinha 10 de tamanho inicial, agora eu vou ter 20. E aí, esse redimensionamento aqui, ele pode consumir um pouco de tempo, porque eu vou ter que copiar todos esses elementos, esses 10 elementos, e colocá-los num novo pedaço de memória que tenha os 20 elementos contíguos. Em cima, veja que tinha um bloquinho vermelho, onde a memória poderia estar sendo utilizada, quando o meu array ainda tinha tamanho 10. Então, por isso, quando eu faço esse redimensionamento, eu copio todos os elementos do array em um novo espaço de memória e vou ter ali as 10 posições livres para alocar mais elementos. Então, esse redimensionamento, por padrão, vai ocorrer sempre que eu chegar na capacidade do array. E não todo o tempo, né? O que melhora bastante a performance. É assim que funciona o redimensionamento dinâmico dos ArrayLists. E agora vamos falar das operações. Como ocorrem as operações no ArrayList? Então, a gente pode ter a operação de adição de elementos, que vai sempre para o final da fila, como mostra aqui na figura, e ela vai ter uma complexidade constante. Por que isso? Porque eu já sei quais são os índices de memória que são salvos de forma sequencial, então eu sei como acessá-los e adicionar um elemento. A memória já está alocada lá. Mas perceba que tem um asteriscozinho aqui, por quê? Porque se o array chegar no seu limite, eu vou precisar fazer aquele redimensionamento dinâmico. E isso pode afetar aqui a complexidade, consequentemente o tempo dessa operação de adição. Já o acesso e atualização dos itens é super rápido, assim como nos arrays comuns. Agora, as operações de inserção e remoção,
elas têm uma complexidade O de N. Por quê? Porque, como eu venho falando, quando a gente faz uma operação desse tipo, a gente precisa mover os itens para manter a posição sequencial de cada um deles. Então, aqui na inserção, eu coloquei o valor 0 no primeiro índice. Significa que eu tenho que mover o 1, 2 e 3 para as posições seguintes. E aqui na remoção, eu tirei o 0. Então, eu tive que mover para a esquerda agora os itens que eu tinha antes, que são o 1, 2 e 3. Por isso, a gente tem essa complexidade que, no pior caso, pode ser O de N. Então, a escolha aqui deve considerar essas características das duas estruturas. Você quer performance ou você quer flexibilidade? Tá ok? Obrigada por assistir o vídeo de hoje. Se você tiver alguma pergunta, opinião, feedback sobre o assunto, por favor, deixe um comentário aqui. Curte o vídeo se tiver gostado, compartilha com os colegas e se inscreve no canal. E se você curte esse tipo de vídeo, vou deixar também uma sugestão de vídeos para você assistir mais à frente. Tenho certeza que você vai curtir bastante. Depois você me conta o que achou. Combinado? É isso. Até o próximo vídeo.